Bom, vamos lá então, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o nosso primeiro tema, né, tratado, conservação de energia. A conservação de energia é um tema extremamente relevante na física como um todo, em geral, né, todas as áreas da física, a palavra energia vai aparecer. E especialmente na mecânica é o nosso tema agora. Por quê? Nós vimos, no primeiro ano de uma caminhada discutindo fenômenos associados ao movimento, ou seja, fenômenos vinculados à mecânica. Num primeiro momento a gente discutiu a cinemática, onde a gente avaliava o movimento, as posições, tipos de movimento. Numa segunda etapa nós fizemos uma abordagem associada ali a leis de Newton e finalizamos falando sobre hidrodinâmica, que também é uma abordagem newtoniana, só que voltada para fluidos. Falando sobre a energia mecânica, qual a importância da energia mecânica? Bom, primeiro, a energia é aquilo na física que é transformado ou trocado quando um fenômeno é observado. Qual fenômeno, Milton? Qualquer fenômeno físico. Vamos citar alguns exemplos. Aqui eu listei algumas situações, não sei se vocês estão vendo o meu cursor mexer. Aqui nós temos uma fogueira. Está todo mundo vendo a fogueira? Obrigado. Deixa eu ver lá, vou ter que voltar no ambiente para autorizar. Aqui nós temos então fenômenos ilustrando transformações de energia. O primeiro caso aqui nós temos uma fogueira. A fogueira, o que está acontecendo ali? A combustão, A chama é produto da combustão, uma forma de transformação de energia proveniente aqui da biomassa, da madeira, o que nos reflete ali como formação de luz, calor, Também certo odor, barulho. Nesse segundo exemplo nós temos o raio do sol. O sol talvez seja aquela fonte mais importante que a gente possa listar. Por quê? É a partir do sol que todas as transformações de energia passam a tomar lugar aqui no planeta, Desde a própria luz, a original, que alimenta ali os vegetais, nos alimenta de certa forma, os vegetais especialmente na forma da fotossíntese, e todos os desdobramentos, O sol talvez seja o nosso melhor símbolo de transformação de energia, Dentro dele nós temos ali fusão nuclear acontecendo, produção de elementos químicos e uma série de tipos de radiação sendo emitidas. Aqui nesse segundo exemplo, nós temos uma situação que já está um tanto em desuso, cada vez mais, que é a lâmpada incandescente, aquela lâmpada de antigamente. Hoje nossas residências estão cada vez mais populadas por lâmpadas de LED, mais recentemente, ou as fluorescentes, que são chamadas lâmpadas frias, São chamadas frias porque o mecanismo delas não provém da produção de calor, o que é tipo aqui da incandescente, A lâmpada incandescente, ela produz a luz a partir do aquecimento muito alto de um filamento. Por isso que ela é dita lâmpada quente, ela emite calor também. Lembrando, aqui nós temos energia elétrica sendo transformada em energia térmica e luminosa. Aqui nós temos um trocadilho, uma nota musical, no que parece ser passarinhos associados às notas musicais e fios que parecem ser fios de eletricidade, Então ele faz um trocadilho do som, cordas de um instrumento e o que parece ser uma fiação de rede elétrica, O som também é uma forma de energia muito importante que muitas vezes é produzida ou mecanicamente, diretamente de impulso, ou é produzida também através da eletricidade, através do efeito de indução magnética nos alto-falantes. E aí, por fim, a imagem de um lago, de um reservatório, de uma hidrelétrica, onde é armazenado água na forma de energia potencial gravitacional, e à medida que a comporta aqui embaixo pode ser ou não aberta, mais ou menos aberta, muito aberta, pouco aberta, o fluxo de água faz com que turbinas aqui na estrutura da hidrelétrica se movimentem, e o movimento de rotação das turbinas é transformado através de indução eletromagnética em tensão e corrente elétrica. Aqui novamente os exemplos que eu comentei, só trazendo aí as informações, os detalhes de cada um deles. Essa apresentação, pessoal, vai ser colocada lá no
no ambiente do Google Classroom depois, caso vocês queiram voltar a algum detalhe. Aqui é uma parte mais introdutória. Um fato importante a respeito da energia, em geral, não só apenas no movimento, é que ela nunca pode ser criada ou destruída. Ela pode ser sempre transformada de uma forma para outra, conforme os exemplos que a gente citou agora há pouco. O mesmo vale para a massa, né? A gente tem também a relação de transformação de massa, que anda aqui em paralelo com essa transformação. Então a energia é aquilo que é transformado quando um fenômeno acontece. Então, nos diferentes fenômenos que a gente possa observar, a energia está sendo sempre transformada de uma forma para outra. No caso da energia mecânica em especial, o nosso foco na análise das situações vai ser o olhar sobre a transformação da energia de movimento. Então, quando falarmos de energia mecânica, nós estaremos voltados para transformações dentro do movimento ou dentro das situações de equilíbrio. Então nós vamos discutir aqui muitas vezes como que a energia mecânica pode assumir a forma de movimento explícito, com velocidade propriamente dita, ou pode assumir a condição como por exemplo, potencial. Sendo que a potencial, a gente já vai detalhar, se apresenta em duas formas típicas. A potencial gravitacional, que é talvez a mais importante e fundamental, e a energia potencial elástica, associada a sistemas elásticos. Só para reforçar, né, no sistema internacional, a unidade de medida de energia são os joules, né, o J maiúsculo, que é a unidade principal que a gente vai utilizar nas nossas abordagens. Existem outras unidades, uma infinidade de unidades que podem ser utilizadas, mas para sistemas mecânicos o joule vai ser a mais importante, vai ser a mais comum. Mas a depender do tipo de fenômeno ou do sistema ou da escala do problema, outras unidades podem ser adotadas. Aqui eu trouxe alguns exemplos só para ilustrar. No campo da eletricidade nós temos o watt-hora, ou numa escala menor, na escala atômica, nós temos elétron-volts. Já sobre a energia térmica, nós temos aqui calorias, que são um sistema bem comum nas transformações térmicas, e nós temos aqui uma unidade que é bem típica da linguagem de refrigeração, que é o BTU, que é uma unidade térmica, que é muito utilizada para referenciar, por exemplo, o ar-condicionado, que é um tipo de sistema também que pertence aí à formação técnica de vocês. E aqui, como eu já disse, na energia mecânica, o joule representado. Então, sobre a energia mecânica, agora a gente vai começar a detalhar aí as três formas distintas e, de repente, analisar algum exercício, alguma situação. Falando então dos tipos de energia mecânica, né? Quando falarmos de energia mecânica, a gente sempre vai primeiro perguntar, né? A circunstância que eu estou analisando envolve movimento ou envolve algum equilíbrio? Então aqui nós temos três imagens ilustrando movimentos, por exemplo. Nós temos aqui a situação do movimento de uma bicicleta. Aqui nós temos um limão se chocando com uma camada de água e submergindo até certo ponto, né? A tendência naturalmente é que esse limão, depois de chegar aqui ao fundo, retorne à sua posição e acabe alcançando aqui com o empuxo da água um certo equilíbrio. O mesmo que acontece aqui nessa imagem, que é uma ilusão na verdade, não é uma imagem real, né? Uma montagem artística. Então nas três situações nós estamos discutindo uma parte que envolve movimento, ou seja, antes dessa parte poderia ter havido um equilíbrio, por exemplo, como é o caso do limão, né? Alguém deixando o limão cair, quer dizer, antes de cair ele estava a uma certa altura. Para que ele caísse ele precisava estar a uma certa altura, essa certa altura de certa forma revelou-se como velocidade, que foi o que fez o limão se aprofundar aí na camada de água. Movimento então, começando a falar da energia mecânica da forma de movimento, né? Movimento para nós se reflete com velocidade, né? Onde tem velocidade tem movimento. Geralmente o equilíbrio associado ao movimento é a velocidade constante, por exemplo, né? Pode ser um tipo de equilíbrio, mas ainda assim com velocidade. Já a ação gravitacional, que é aquela que caracteriza a força-peso, por exemplo, é dita como uma das ações fundamentais, né? Tudo que tem massa
está sujeito à ação gravitacional. E por que esse destaque? A ação gravitacional, que muitas vezes se traduz com a força-peso, caracteriza-se como uma forma de energia potencial. Na física, a palavra potencial está muito associado à capacidade de algo acontecer. Então, quando eu mantenho aquele limão da imagem a 1 metro de altura, enquanto eu mantenho ele sustentado com a minha mão a 1 metro de altura, lógico, ele não cai. Mas eu sei que se eu tirar a mão, o que vai acontecer? Ele vai cair e vai chegar ao solo com velocidade. Então eu digo que a altura que eu mantenho ele acima da superfície é um potencial, ou seja, é uma capacidade que ele tem de cair. E ele cai por quê? Porque existe ação gravitacional. E o que é a ação gravitacional? É a atração que existe entre tudo que tem massa e distância. Falando especificamente sobre a energia cinética, como que nós podemos detalhar a energia cinética? A energia cinética é justamente a energia do movimento. Então, se a energia cinética é aquela associada ao movimento, é justamente aquela energia que está vinculada ao tanto de velocidade que o objeto tem. Situações corriqueiras, né? Listei aqui uma figura com um avião, um trem de altíssima velocidade e uma pessoa, ou a imagem do esqueleto de uma pessoa atingindo aí uma bola de tênis, né? As três situações conferem para nós um instante em que movimentos aconteciam. Então eu posso dizer que para as três situações, as três circunstâncias possuem energia cinética, porque nas três circunstâncias os objetos estão com velocidade. Então a energia cinética, a palavra cinética é sinônimo de velocidade. Então como que eu poderia definir a energia cinética? A nossa definição vai ser sempre muito simples. Quando eu tratar de energia cinética, eu vou sempre listar qual a velocidade que o objeto contém. Estou passando aqui o cursor em cima. Essa velocidade ao quadrado, vezes massa, dividido por 2. Essa expressão ela não sai do nada. Ela, na verdade, surge da expressão do momento, que a gente ainda não definiu para vocês. O momento de um movimento ou quantidade de movimento. Essa expressão sai de lá. O que nos importa aqui representar que toda vez que eu tiver um objeto de massa m com uma velocidade, quando eu faço o produto da massa pelo quadrado da velocidade, dividido por 2, eu tenho ali em joules qual é a energia cinética daquele objeto. Como eu já comentei, né, e reforçando, o m representando a massa do objeto que eu esteja analisando e o v a velocidade. Já a energia potencial gravitacional, como eu antecipei agora há pouco, a palavra potencial refere-se a uma capacidade. Eu posso sempre começar olhando essa energia como uma situação que começa de uma fotografia de algo parado, ou seja, o limão ou um objeto apoiado à minha mão a uma certa altura. Se eu tiro a minha mão, o que acontece com o objeto? Ele vai cair em direção ao solo. Quando ele passa a cair, o que acontece com essa energia potencial? A altura vai diminuindo e ele começa a ficar cada vez mais rápido. Então a energia potencial gravitacional, ela tem uma ligação direta com a força gravitacional. A força gravitacional nos traduz normalmente como o quê? Como força-peso. Então é natural que a energia potencial gravitacional seja dependente do peso do objeto, ou seja, o produto massa vezes gravidade, multiplicado pela altura. Conforme o desenhozinho aqui que eu propus para vocês, né? Eu coloquei aqui uma mesa com 2 xícaras e fiz aqui esse esquema para representar a altura do nível da mesa, né? Se eu tiro ali, voltando, né, a mesa, o que aconteceria com a xícara? A xícara começaria a cair até se chocar com o solo. Então, quanto mais distante o objeto estiver do nível que eu estou considerando, maior será a energia potencial gravitacional. Com destaque, a energia potencial gravitacional, ela sempre é uma referência entre níveis. Então, eu preciso considerar o nível de partida ao nível aonde eu quero chegar. Isso vale para queda, ou seja, quando o objeto cai, ou isso vale também para quando eu lanço o objeto acima, né? Quando eu quero ascender a uma altitude determinada, eu preciso também ter uma energia para chegar até lá.
Perguntas até o momento, pessoal? Essa de para poder jogar um objeto para cima, a energia que você precisa para lançar para cima também é potencial gravitacional? A energia que eu preciso para lançar para cima precisa equivaler a ela. Por exemplo, eu quero lançar uma pedra até o nível mais alto de uma árvore. A árvore tem 5 metros de altura, a pedra tem 1 quilo. Então eu preciso ter no mínimo altura 5 metros, vezes 1, vezes 10, eu preciso ter no mínimo 50 joules para atingir a copa da árvore. Ou seja, como que eu vou fazer isso? Através de velocidade, eu tenho que lançar a pedra com bastante força. Ou seja, eu preciso lançar a pedra de uma forma que ela ganhe muita velocidade ao sair da minha mão, para conseguir compensar esses 50 joules. Quer ver um exemplo recente, onde isso é um desafio muito grande? Todo mundo acompanhou aí o lançamento do foguete Falcon 9, que foi uma parceria da NASA com a Tesla. Alguém ficou sabendo dessa notícia? Sim. Sabendo, mas não vi o lançamento. Então, é um desafio muito grande o ser humano conseguir arrancar aqui da Terra, do nível do mar, e lançar um foguete até 400 km de distância para cima. Por que é difícil? Porque é preciso muita energia para alcançar isso. Não só pela altura, como também aí no caso vai entrar um outro ponto que a gente vai destacar já aqui na frente, que é a dissipação de energia. O atrito dificulta um pouco mais esse serviço. Mas é um exemplo que eu daria dessa mesma pergunta, né? Como que o foguete Falcon 9 conseguiu lançar aí a espaçonave Dragon até 400 km, um pouco menos de 400 km, que é a altitude que a estação internacional fica, né, em média. Então seria um outro exemplo. Pode passar adiante? Passei. Só complementando o que a gente acabou de falar, né? Quanto mais alto eu deixar um objeto cair, mais rápido ele chega ao chão. Isso é um complemento e isso já foi alvo de estudo, né? O famoso estudo ou percepção, né? Reza a lenda que Galileu não fez esse experimento, ele apenas contou e idealizou o experimento. Mas vocês já viram falar do famoso experimento que o Galileu deixa cair uma bola de madeira ou de metal do alto da Torre de Pisa, né? Essa torre inclinada, ela é feita, se não me engano, em mármore e foi feita num terreno não tão estável. E reza a lenda que Galileu deixou cair do alto da torre 2 esferas feitas com materiais distintos e deixou um assistente dele verificando aí na base da torre quem chegava primeiro. E a gente sempre tem uma percepção de que aquele material que é mais pesado chega primeiro. E de fato os objetos chegam juntos, né, à base da torre. E a razão para que eles cheguem com alguma diferença não é pela massa deles, mas pelo formato associado aí à resistência do ar. E aí eu trouxe esse exemplo para lembrar dessa circunstância, né? O Galileu traz essa experiência, na verdade, num livro célebre que ele escreve sobre os movimentos acelerados e a ação da gravidade. Por isso que eu fiz o destaque aqui. Continuando então na energia potencial gravitacional, aqui está a expressão que vai resumir para a gente, como que nós podemos determinar a energia potencial gravitacional. Então a energia potencial gravitacional vai ser o produto da massa do objeto em questão, vezes a gravidade, vezes a altura que ele se encontra. E aí daí que a gente vai concluir que quanto mais alto, mais energia ele possui potencial para cair, ou na circunstância que eu comentei, para alcançar altitudes mais elevadas. Aqui só um resumo dos termos, né? O M refere-se à massa, o G à aceleração da gravidade e o H à altura. Lembrando que o H é uma referência do ponto de partida comparado ao ponto final. Posso estar descendo, posso estar subindo. Passando um pouquinho adiante, energia potencial elástica. Aqui nós temos 4 circunstâncias distintas, uma pessoa fazendo exercícios com um elástico. Aqui nós temos uma balança de mola, o esquema pelo menos de uma delas.
Aqui nós temos um garoto brincando com um estilingue e aqui uma mola, que pode ser uma mola possivelmente de moto, talvez pelo tamanho, é o que parece. Mas poderia ser de carro, sem problema, a escala não está adequada. Nas 4 circunstâncias, nós temos meios elásticos. Meios elásticos vão obedecer ao que a gente chama de lei de Hooke, né? Que é aquela lei que a gente comentou brevemente ano passado, que é uma lei associada ao distendimento ou compressão de meios elásticos. E aí meios elásticos, que podem ser a mola, podem ser elásticos em geral, materiais e sua elasticidade, vão ter energia potencial elástica dependentes do tanto que eles foram deformados. Nesse exemplo aqui da figura, nós trouxemos uma mola cujo comprimento inicial era x0. Alguém puxou aqui pelo gancho e esticou essa mola um tanto ΔX, que é ali uma distância, 10 centímetros, 1 centímetro, 5 milímetros, o que seja. E aí o que acontece? Ao puxar essa mola, o que acontece é que a mola passa a ter um comprimento X maior. E nessa circunstância aqui nós dizemos que o puxão da pessoa que fez a mola distender fez com que a mola tenha armazenado sobre si energia potencial elástica, de forma que quando a pessoa soltar o gancho aqui, o que a gente vai esperar que a mola faça? Que ela recue a sua posição inicial, traduzindo todo esse potencial elástico em movimento, muitas vezes energia cinética. Aqui a gente trouxe a expressão que resume essa ideia. A energia potencial elástica vai ser dependente do tanto que ela foi esticada ao quadrado, chamei aqui de ΔX, da letra K minúscula, que representa a constante elástica da mola. Essa constante elástica, ela reflete para nós o tanto que a mola é rígida, que a mola é dura ou mole. Quanto mais rígida a mola, mais vigorosa, mais forte é a resposta da mola. Quanto menor a constante, mais macia a mola é a resposta da mola, naturalmente é mais sutil, é mais leve. Tudo dividido por 2. Então a energia potencial elástica, K vezes ΔX ao quadrado, dividido por 2. Essa é a energia potencial elástica que uma mola pode assumir. E aí, como associar essas 3 formas de energia, né? Aqui eu separei um contexto bem típico, que é o contexto ali do skatista e o half ou circuito de manobras. Muitas vezes aqui o skatista se utiliza dessas mudanças de energia para fazer suas manobras, seja para subir, seja para transitar aqui na pista, né? Nessa imagem eu fiz um recorte desse aplicativo que eu até coloquei no nosso ambiente e sugiro que vocês um dia, para refrescar a cabeça, naveguem por lá. Ele tem inclusive animações em português brasileiro. Lá o que vocês podem fazer? Vocês podem acessar essa animação, que é, se eu não me engano, a energia do skatista, o nome dela. E especificamente nesse modo aqui você pode moldar um trajeto e ficar pinçando esse skatista para ver como que ele cai, como que a energia mecânica dele varia durante o movimento, ou como a energia pode ser dissipada, caso você considere dissipação. É bem interessante. E esse tipo de situação aqui vai ser bem interessante para a gente ilustrar como que a gente pode analisar o balanço da energia mecânica ao longo de uma situação como essa. Aqui, por exemplo, quando o skatista está no ponto mais alto, nós dizemos que ele está parado, preparando para descer. Então ele tem energia potencial gravitacional, que depende do tanto de altura que ele possui, comparado aqui ao nível mais baixo. À medida que ele inicia o seu movimento, o que vai acontecer? Ele desce e ganha velocidade, desce e ganha velocidade. Então quando ele passa no ponto mais baixo, comparado ao mais alto, ele já não tem mais energia potencial gravitacional, porém passa a ter energia cinética. Então nós dizemos que a energia mecânica do skatista sempre vai ser obtida assim. No ponto 1 de partida, a energia mecânica dele era só potencial gravitacional. Quando ele passa no ponto mais baixo, ela passa a ser apenas energia cinética. Sendo que no meio do caminho, nesse ponto aqui, o que acontece? Ele tem um pouquinho potencial, um pouquinho cinético. Então a energia mecânica de cada circunstância vai ser sempre a soma, o cômputo de todas as formas de energia que ali ocorram naquela cena.
Aqui eu fiz um destaque mais explícito, né? O ponto 1 sendo o ponto 1 sendo o ponto mais alto, onde ele tinha energia potencial gravitacional. Então nós poderíamos dizer que a energia mecânica 1 era apenas esse ponto aqui. Quando ele passa em 2, a energia mecânica dele passa a ser apenas energia cinética. Sistemas conservativos, né? O sistema do skatista, ele é um sistema que não necessariamente ele é conservativo. O que significa sistema conservativo, né? O sistema conservativo... Oi, pode falar. É uma dúvida. Você poderia fazer uma pergunta voltando no slide do skate? Tá. Tipo assim, até que altura o skate pode chegar? Você pedisse isso? Sim, tem a ver com a nossa apresentação aqui, né? Se o sistema é plenamente conservativo, em cima da sua pergunta, se o sistema é conservativo, nós dizemos que toda a energia potencial se transformou em energia cinética. Então, sendo assim, se ele saiu da altura 5 metros, ele vai passar com velocidade máxima no fundo e vai atingir o ponto 5 metros do outro lado. Isso seria se o sistema fosse plenamente conservativo. Porém, ele não é. Por que ele não é? Porque o skate vai ter atrito nos seus rolamentos, vai ter atrito com o chão, o skatista vai sofrer com atrito com ar, que são formas de transformação de energia que estão transformando energia mecânica em outras formas.